Hoje uma palavra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53, que diz assim: Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Mas a palavra de Paulo aos Coríntios traz aqui a perseverança de estar no Senhor e o trunfo e o triunfo daqueles que estão no Senhor, porque brevemente, mais tempo ou menos tempo, vai acontecer com todos. A morte vai chegar, ou o arrebatamento virá. Isso é inevitável. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus têm este triunfo e este trunfo nele. Por quê? Estamos com um corpo que é corruptível, pecaminoso, tendencioso a pecar. Mas se não pecamos para a morte, então Jesus Cristo observa a nossa vida, e aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, é justificado pelo Senhor. Porque convém que isto que é corruptível, este corpo, se revista da incorruptibilidade, que é a eternidade. E que isto que é mortal, a nossa vida, se revista da imortalidade. Mas quando isso acontecer, este corpo que é corruptível, que é esta matéria que se corrompe todos os dias, se revestir da incorruptibilidade, a eternidade com Cristo. Isto é mortal, se revestir da imortalidade. Então vai cumprir a palavra que está escrita: Tragada foi a morte. A morte não tem mais o poder sobre o corpo. Na vitória. Onde está a morte, o teu arguilhão? A morte que aprisiona e tem poder de trazer medo aos homens. Os homens, na presença do Senhor, irá gritar: Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque muitos têm medo do inferno por causa das consequências que o corpo em si entra em corrupção. Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aqueles que estão seguindo a lei então não vai mais julgar o homem e lançá-lo no inferno. E Paulo continua dizendo: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que isso acontece? Porque estamos firmes e constantes e muitos abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Aqueles que estão constantes na sua presença,
fazendo cada um a sua partícula na obra do Senhor, ele então o recompensará com a coroa de glória e com a vida eterna, depois que ele virá. Então que nós venhamos estar cada dia mais firmes e constantes, para que nós venhamos ter triunfo na morte e no inferno, para que nós possamos entregar a nossa vida, espírito, alma e corpo plenamente ao Senhor. O Senhor não quer partícula do nosso corpo. O Senhor não quer apenas o nosso coração. Ele quer o espírito, a alma e o corpo plenamente dele, tudo dele, para que ele possa transformar este corpo que é corruptível e nos dar um corpo incorruptível e entrarmos na eternidade plenamente vitorioso na morte e no inferno. A vitória está na mão do Senhor. Ele dá a vida eterna a quem Ele quiser. E quem está pronto para entrar na eternidade? Querendo ou não, os homens hoje estão entrando na eternidade. Dormiram ontem e não vão acordar hoje. Vão sair das suas casas e não voltarão. Mas eles estão prontos a entrar na eternidade e alcançar um corpo incorruptível? Aqueles que estão escritos no livro da vida e os seus nomes registrados lá neste livro, estes alcançarão um corpo incorruptível. Então que nós possamos estar firmes no Senhor, constante na sua obra e no seu caminho, para ser vitorioso na morte e ser vitorioso no inferno e alcançar um corpo incorruptível e viver em Cristo Jesus na eternidade com Ele. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua misericórdia. Viemos te pedir perdão dos nossos pecados. Fortalece a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, os nossos irmãos. Nos ajude a vencer a mais uma milha. Fortalece, Senhor, lava-nos, cobre-nos com teu sangue e nos reveste. Justifica, Senhor, a cada um com teu poder, com a tua glória, com a tua unção. Nos livra de toda armadilha, de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Nos guarda que as tuas mãos sejam o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso Deus. Nos justifica para que nós possamos herdar a salvação e alcançar um corpo incorruptível em Ti, para que o Teu nome venha a ser glorificado. E desde já, Senhor, eu te agradeço pela bondade, pelo perdão, pela misericórdia que o Senhor tem com cada um. E desde já eu te agradeço pela vitória de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.